Olá! É vergonha atrás de vergonha. Que vexame, hein? América de Minas 3, Bahia do Grupo CID. Aliás, é o Grupo CID Bahia 2. Que coisa ridícula, que vexame, que absurdo. Quando devia 3 meses de salário, 4 meses de salário, aí se diz, é porque isso e aquilo. E com esse time dando vexame atrás de vexame, dizer o quê? Em Rogério Ceni e aí, Diego? Pois é, decepção mesmo, um resultado inacreditável, Para mim, cheio de não. circunstâncias favoráveis. Os Para mim, não. adversários todos perderam como deveriam perder. O Bahia Pois com é. um a mais desde o início, meados do segundo tempo, martelou, martelou e perdeu chance atrás de chance. Mas antes disso, é claro, a defesa deu as entregadas de sempre. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 2, América Mineiro 3. Vamos lá. Pois é, de volta aqui. Vamos pedir aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Vou falar de novo, não é porque o Bahia, não é para curtir o Bahia não, porque o Bahia a gente vai criticar bastante aqui, é para curtir o vídeo, o nosso trabalho, que sempre vai criticar quando necessário, elogiar da mesma forma. Peço aí aos amigos e amigas tricolores que se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade, desabafem à vontade também, porque o negócio está horrível, não é só feio não. Pai, vamos dar uma olhada na classificação como ficou? Na verdade, a Eu classificação preferia ficou que não, mas é o repetida. jeito. Eu preferia que não, mas é o jeito. A Aliás, estou classificação ficou acertando, hein? repetida. Lá na Estou frente, acertando. lá Eu na estou precisando frente. jogar, Diego. Eu Oi. estou precisando jogar na loteria, porque eu estou acertando. Eu sei que essas coisas são fáceis, loteria é mais difícil. É, Mas eu disse a você, para não estragar o prazer de quem acompanha o nosso trabalho, de quem é tricolor, eu tinha para mim que o Bahia ia dar esse vexame. Tanto que você fechou o nosso, a nossa participação passada, o nosso vídeo passado. Meu pai, não, eu estou nessa, mas não acredito. Essa defesa daí, Ademir, você fez um gol, perdeu 4. Lamentável. O time do Bahia é um time que há algum tempo pede para ir para a segunda divisão. Parece que a segunda divisão não quer o Bahia. É o que está segurando o Bahia na primeira ainda. Porque o Bahia quer ir para a segunda divisão. Já assinou, Gilberto está na segunda divisão. Canu, segunda divisão. Vitor Hugo foi o primeiro a ser substituído hoje. Um absurdo. Um treinador. Quando eu falei terceira prateleira, meu amigo Luiz Cláudio, que mora na Ribeira, mandou uma mensagem para mim no particular, no meu WhatsApp. Ô, Cabo, está chegando muito junto. Aí, o primeiro a ser substituído, mas o treinador não bota nunca Gabriel Xavier. E o Luiz Cláudio disse assim: você botou, desculpe, Diego, derivar um pouquinho para esse Ah, lado. Você botou Rogério Ceni na terceira prateleira, eu estou botando hoje na quarta, Luiz. Um cara que bota para quando o Bahia precisa ganhar, botou Mingote no jogo. Um cara que tira Tassiano do jogo, tira Biel do jogo. Quando o Bahia está mais ou menos encostando, tentando entrar na partida, realmente, Rogério Ceni está na quarta prateleira para mim. Lamentável. Aliás, para falar em lamentável, esse Santoro, que tem um apelido aí, não vou chamar chamo de apelido quando eu tenho intimidade, não tenho a menor intimidade, nem quero ter. Você, Santoro, é décima prateleira. O cara que saiu contratando absurdamente por valores enormes jogadores que não mostram o menor serviço no Bahia. Desculpe. pois é. Vamos só olhando aí, falando do Desculpe quem Palmeiras nos ouve, não praticamente Santoro, campeão. hein? Diga. Desculpe quem nos ouve, não Santoro. Lembrando só aí, o Palmeiras praticamente campeão, né? Ele tá ali Oh, com é 3 outra pontos coisa. à frente do Atlético Mineiro. Lembrando que pega o Cruzeiro já livre de rebaixamento na última rodada. Então, supor que o Cruzeiro vai meter uma goleada no, no Palmeiras para dar o título ao Atlético é demais para qualquer imaginação criativa. E aí o Palmeiras Diego, só falta consolidar mesmo esse título. O Atlético Mineiro que enfrenta o Bahia ali praticamente assegurado na Libertadores direta, né? E ainda com chances matemáticas de título, mas, como eu falei, praticamente impossível, né? Pensar que o Palmeiras vai perder do Cruzeiro, de uma diferença grande, que o Atlético também vai golear, enfim.
lá no final da tabela, que é a parte que interessa, nós temos um cenário que é inacreditável. Você pode olhar ali, ó, tem ali a lista aí, os amigos e amigas de casa que estão olhando aqui o vídeo. Você pode olhar ali, ó, Santos, Vasco da Gama, Bahia e Goiás. Todos perderam os dois últimos jogos. Ou seja, se o Bahia tivesse empatado um dos dois últimos jogos, estaria fora da zona do rebaixamento. Se o Bahia tivesse É, ganhado, é, estaria em 15º lugar e com é. uma vantagem de 1 ponto para o Santos e de 2 pontos para o Vasco da Gama, provavelmente só necessitando de um empate Ah, na última rodada para se livrar matematicamente da Série B, pai. é, é. É, para mim, o Bahia é a segunda divisão. Nós estamos fazendo um programa que trata do Bahia, que nós queremos tanto bem, temos tanto carinho, temos uma relação histórica, mas que também não temos nenhum comprometimento. Então, Bahia, para mim, o Bahia é a segunda divisão. Tá aí, pediu para ir para a segunda divisão. Tem um time que pede para ir para a segunda. Essa defesa que o Bahia tem, se fosse na segunda divisão, seria tão vazada quanto. E Ademir, você fez um gol, parabéns, mas perdeu uns 4 de cara, lamentavelmente. Cauli, você foi o pior do jogo ao lado de Vitor Hugo. Na hora do vamos ver, isso faz a diferença. E, Rogério Ceni, o tempo todo você botou Jacaré para dormir no banco, talvez nem pensar em entrar no jogo. Hoje você bota ele na hora que o Bahia precisa ganhar. Isso com o Bahia com um jogador a mais em campo, desde os 20 e tantos minutos do segundo tempo. E ainda bota o David Duarte, que nunca joga, que você prefere incrivelmente, absurdamente, colocar Vitor Hugo no jogo. E aí, no jogo, você tira Vitor Hugo logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, e durante o jogo, tira Canives, como o Diego chama, o Canu. Demorou uma vida para botar Luciano Juba de lateral esquerdo. Botou Matheus Bahia, insistiu com Camilo Cândido. Então, só para ser justo comigo mesmo, você é quarta prateleira, beirando a quinta, como treinador de futebol. Lamentável. Grupo City gastando dinheiro absurdo e o Bahia abraçando a segunda divisão, pedindo para ir para a segunda divisão. Os outros não querem, não. Não, não, eu vou perder também, tal. Eu também perdi. E o Bahia, eu Impressionante. vou lá nessa. Tá onde? Teve mala hoje? Teve jogador, fim de carreira, teve jogador cansado de guerra, teve jogador desinteressado e o Bahia pedindo para ir para a segunda divisão. Os adversários, não, eu vou perder, perdi também, deixa eu ver como é que está o Bahia. Ah, perdeu, ainda bem. Que vergonha. Pois é, última rodada aí, só para pincelar os jogos, a gente vai Vá, falar bastante sobre essa última rodada, vai fazer pré-jogo também de vá, Bahia e Atlético. Bahia vá. enfrenta o Atlético Mineiro, ainda matematicamente lutando pelo título. Na quarta-feira, às 21h30, na Fonte Nova, todos os jogos são no mesmo horário. Só vendo o que é que os adversários vão enfrentar, né, os adversários diretos. O Vasco da Gama enfrenta o Red Bull Bragantino, o Bragantino que venceu hoje, ainda está lutando ali, ainda que esteja difícil por uma Libertadores direta, já garantido na Libertadores. E o Santos enfrenta em casa o Peraí, Diego. Fortaleza, que Peraí, depois de Diego. uma sequência muito ruim de jogos, voltou a pontuar bem nas últimas rodadas. Deixa eu só olhar como é que tá o Fortaleza, que eu nem lembro de Só um cor. minutinho. Voltou a dar uma subida ali, tá em 10º lugar já com 51 pontos, já bem confortável. É, Mas, assim, sem chance também de Libertadores, nem de nada assim, mas já tá garantido na Sul-Americana, pai. Então, esse é o Bragantino, cenário das últimas partidas, né? A gente terá Bahia e só um detalhe. Atlético, Tá me Santos e ouvindo? Fortaleza, Vasco e Red Bull Bragantino, todos os três jogando em casa na última rodada. Lembrando, qual foi o resultado do Bragantino hoje? O Bragantino, Bragantino vamos dar uma olhada aqui, ele um, venceu, né? O Bra, Bragantino venceu Bragantino 1-0 um, Curitiba. Bragantino Curitiba 1, 0. Curitiba 0. Curitiba com muito menos jogo, muito menos interesse no jogo, muito menos presença no jogo do que o América de Minas. O Bragantino ganhou chorado. Você acha que vai dar o quê com o Vasco? Muito difícil. Lembrando que o outro jogo, Cruzeiro e Palmeiras já se chamaram, eram denominados Palestra Itália, antes da Segunda Guerra Mundial. E, claro, como a Itália estava no eixo, com a Alemanha e tudo mais, eles tiveram que mudar o nome. Então, um jogo em que o Palmeiras não precisa ganhar, não tem a menor necessidade de ganhar, embora tenha seriedade, tenha uma história, tenha um treinador sério, mas o Palmeiras pode fazer um jogo de despedida, um jogo mais tranquilo.
E o Bahia não vai jogar nada. Você acha que Bahia e Atlético de Minas, com Hulk e seus Blue Caps, deve dar o quê na Fonte Nova? Na boa, sem paixão. No mínimo, da Atlético. No normal, pode dar um placar folgado. Ah, eu não me engano. Realmente, estou retado e não tenho como fazer contornos numa situação como essa. Não é Ademir que perdeu 3 gols, fez muito, perdeu 3 ou 4. Não é Cauli que foi péssimo, não é defesa que o que for para a área é gol do adversário. Lamentável. Aí tá Desculpem, a mas eu não escalação do tenho. Bahia, deixa eu compartilhar com você Venha. também. É, escalação do Bahia com. Vamos de um em um. Vamos de um em um nessa escalação. Pronto, Para tá mudar um pouquinho compartilhado aí hoje. com você também. Vamos de um em um. Tá, vamos lá. Marcos Felipe no gol. Bem, Não foi muito exigido, na verdade. Estava olhando as estatísticas, foram 3 chutes pro gol. Os 3 entraram, mas nenhum com culpa dele. é Gilberto fraco. começou o jogo muito mal, depois até que melhorou um Fraco. pouco, evoluiu um pouco, mas o time Fraco. jogou muito pouco pelo lado dele. Time muito Fraco. torto pelo lado esquerdo do campo, jogou muito pouco Errou pela todas. direita. Errou todas. Errou todas e quando chegava na intermediária, atravessando o meio de campo, atrasava a bola, mostrando realmente um jogador impetuoso, um jogador que queria ganhar o jogo. A bola chegava com ele na intermediária, na linha do meio de campo, ele atrasava a bola, mostrando que estava bem disposto a ganhar o jogo. Vá. Canives. Péssimo, péssimo dos péssimos, inclusive no segundo gol dos caras ele estava assistindo. Vitor Hugo. O pior do jogo, tanto que foi substituído no intervalo, Luciano Juba. tentando fazer alguma coisa, mas o treinador demorou muito de ver que Luciano Juba é melhor do que Matheus Bahia e muito melhor do que Camilo Cândido, pelo menos compor na situação, sem nunca representar o mesmo jogador que foi do Sport. Mas o Rogério Ceni demorou muito para ver isso, talvez pelos treinamentos que os outros foram muito melhores do que ele. Eu vou ser um pouco mais contundente. Achei o Luciano Juba mal no jogo também, bem mal no jogo. Acho que errou Quem foi muitas bem? escolhas ali no campo de Quem foi ataque. bem? Chutou quando era Quem para foi bem? cruzar, cruzou quando poderia tentar uma jogada individual. Achei o Luciano Juba também muito mal no jogo. O resto eu concordo plenamente. Rezende, Abaixo do que se espera. mas se virando como pode, né? Eu também me viro. Eu também me viro. Fazendo papel de zagueiro, fazendo papel de cobertura, fazendo papel de ir pra frente. É. Assim, o time foi um bando no segundo tempo. Verdade é essa. Foi. Rogério, ele Ah, colocou o time muito ofensivo com a substituição de Vitor Hugo por Ademir, ofensivo com jogador ruim, Diego. mas é um Uma time coisa é que botar foi no ofensivo, outra coisa é botar ofensivo com jogador bom. é um time que foi no na base do Bumba Meu Boi mesmo. A gente não viu uma ordenação tática, uma Nada. tranquilidade, um planejamento de jogada. O time foi na base do Bumba Meu Boi. Acevedo, Abaixo dos seus melhores momentos. também achei Acevedo abaixo dos melhores momentos hoje. Tassiano, Não esteve tão bem, mas não era para ser substituído. assino também, concordo plenamente. Cauli, A pior apresentação dos últimos tempos, errou todas do que eu assisti. discordo um pouco também. Cauli deu assistência para o gol de Ademir. Fez alguns outros passes importantes para Biel no segundo tempo, mas errou muito. Concordo que errou muito, mas não chegaria a ser tão pesado nas críticas para Cauli, não, porque afinal ele deu assistência para o segundo gol e criou algumas outras boas jogadas ofensivas, na minha visão, pelo Deu menos. vários contra-ataques para o adversário em erros besta de passos curtos. É verdade, mas estava sempre tentando e algumas vezes ele É, acertou, como na eu também estou assistência. tentando. Eu tenho tentado fazer o que eu fazia aos 25 anos, mas não consigo mais. Biel, Tinha que continuar no jogo, mas o treinador achou que devia tirar ele para botar qualquer um no lugar dele, coisa de quarta prateleira. eu acho Eu que não Biel foi o tiraria melhor Biel do do time. time. Eu destacaria Biel como o melhor do time, porque Não tem ele melhor que realmente ele. foi o jogador que criou oportunidades claras de gol. É verdade. Forçou a expulsão, deu aquele passe que Ademir perdeu da pequena área. Então, É verdade. Biel, apesar de não ter sido brilhante, né? Ele teve É oportunidades que verdade. ele poderia ter finalizado para o gol, mas ainda assim criou o tempo todo e aí foi substituído. Concordo. Imagino até que estivesse cansado, mas ser Não substituído um estava. jogador do porte dele, com o time que o Não Bahia estava tem, para se cansado. colocar jacaré, é de lascar.
não estava cansado. Tanto que ele falou que estava cansado como todos os outros, não estava esgotado, não estava se aguentando em pé, não estava com problema de nem caminhar, não foi isso. Tanto que ele disse: sou eu, não é? Vou sair, não é? O substituído sou eu. Teve uma hora que ele, visivelmente, ele diz isso. Então, é um absurdo tirar E por Cauli no fim, jogo. Biel. Everaldo. Entre Biel e Cauli, eu tirava Biel há muito mais tempo. Entre Tassiano e Biel, perdoe. Perdão, Entre Biel e Cauli. Cauli, eu tirava Cauli há mais tempo. Entre Sim, Tassiano e Biel, eu tirava Biel, Cauli. Cauli há mais tempo no jogo de hoje. Estou falando do jogo de hoje. Sim. E por fim, Everaldo. O de sempre, tentando fazer alguma coisa, algumas coisas fora da área. Aliás, quem foi que jogou bem? Você viu alguém jogando bem nesse time de hoje? Dos males, o menor eu acho que foi Biel. Pois é, também acho. Ele tirou. Aí veja quem ele botou em campo. Mingote, Jacaré. Aí fica difícil. É quarta prateleira ou quinta. Eu sei que ele está pouco preocupado com isso. Ganha muito bem, a conta bancária dele, o saldo é muito grande. Mas, para mim, Rogério Ceni, no jogo de hoje especificamente, está assinando seu atestado. Realmente, o limite. Eu Não acho tenho que a paciência para isso. mudança tática que ele fez no início do segundo tempo foi muito precoce e teve responsabilidade direta no terceiro gol do América Mineiro. Porque o Bahia, Perfeito. com a fragilidade defensiva que demonstra normalmente, você acabar com o esquema de cobertura que você tinha ali com o Rezende para lançar o time já no início, no primeiro minuto do segundo tempo, era muito temerário. E o gol Sem do dúvida. América saiu ali, né? Saiu Ali. de uma cobertura que provavelmente seria feita por Rezende, como volante fechando ali pela esquerda, Isso. né? É E ele verdade. encontrou o espaço, fez o cruzamento e gerou o gol. Mas O jogo. depois, é claro, o time pressionou, foi para cima com tudo, conseguiu o gol e poderia ter conseguido uma outra sorte no jogo se não fosse tanta incompetência na hora de concluir as jogadas, porque o Bahia conseguiu a expulsão, né? Que poderia ter sido um pênalti, que foi, voltou, eu acho que foi certo. Achei a arbitragem Eu também. boa, vale dizer, acho Como que vale sempre. falar disso. A Como arbitragem eu sempre. acho que foi boa, não prejudicou. Até a mudança do pênalti eu acho que foi fora da área mesmo. Biel caiu dentro Também. da área, mas a falta correu fora da área. Então eu acho que a Concordo. arbitragem não prejudicou, mas o Bahia, eu achei o Bahia confuso no segundo tempo. Mesmo Ah, com um a mais, mesmo com um a mais, o time precisava de ordem, de um pouco de lógica na troca de passes, de ultrapassagens, né, de jogadas mais treinadas, mais cadenciadas. Eu sei que tem um nervosismo e tudo, mas eu achei o de Bahia na base do postura, Bumba Meu Boi. de postura técnica e tática, de jogadores que tenham competência para parar a bola na hora de parar, de dar velocidade na hora que Sim, tem que dar. Então é bem isso. Você é um menino educado, eu, graças a Deus, te dei boa educação, mas para mim, Rogério Ceni mostrou realmente o seu limite. Quando ele bota Mingote num jogo como esse, quem tira Tassiano de campo e Biel de campo, mostra que não tem, não dá para ele. Ainda bota Jacaré, que ele nem botava Jacaré para ser a primeira opção de banco. Nem, num jogo como esse, vai arrombado, com um a mais, lenhado em campo, a opção entra Jacaré. Eu, em outros jogos, até colocaria Jacaré. No jogo de hoje, sabe o que eu faria? Tirava Gilberto, já que estava tudo lenhado, e deixava Tassiano em campo. Botava Tassiano de lateral direito. Tinha que fazer qualquer coisa tipo essa. Mas partiu para Jacaré, para Mingote. Com todo respeito, ficou difícil. E aí, o Bahia, mais uma vez, abraçou a morte, abraçou a segunda divisão. Bahia e Atlético Mineiro. Bahia e Galo, na Ponte Nova, o último jogo em casa. Vai esperar o quê? Os outros adversários perderam. Um simples empate hoje dá um ar de respiração. E aí você vê, perdido, um bando em campo, bola para um lado, para o outro. Você tem que atacar. Gilberto atrasa para Canu, que atrasa para o goleiro, que passa para Vitor Hugo. Dá licença, infelizmente, eu não tenho realmente condição de acompanhar ou dizer alguma coisa diferente para vocês. Apenas postergou, apenas adiou a queda para a segunda na divisão. verdade, E pode ser, adiaram, né? Porque os outros é que perderam, porque se tivessem ganhado, pois é, já teria sido hoje essa também, queda. né, Diego? Pois Só é, falando um então, pouquinho do América, fale, só para falar um pouco fale. disso, porque a gente Não precisa não, esboçou mas fale. uma escalação que foi a que o Globo Esporte Hum, colocou, mas o América veio com um time praticamente misto. Ainda como se é, não bastasse a queda do coice, né? pois é.
Porque se a gente olhar aqui, não jogou Iago Maidana na zaga e principalmente não jogou Mastriani, principal jogador do time, atacante. O América divulgou agora à tarde uma lista de jogadores contundidos ou afastados ou que seja, em que Iago Maidana e Mastriani estavam nessa lista e não enfrentaram o Bahia. Coloquei a escalação só para ilustrar, não vou nem falar de ponto a ponto, que acho que é desnecessário. Lembrando Tá bom. mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E lembrando também que o jogo final do Bahia, como a gente já falou aqui, é contra o Atlético Mineiro, quarta-feira na Fonte Nova. E para o Bahia permanecer na primeira divisão, só pincelando rapidamente, o Bahia tem que vencer o Atlético e torcer para ou Santos ou Vasco não vencerem seus jogos, ou o Bahia tem que empatar e torcer para o Vasco perder o seu jogo para o Red Bull Bragantino. A matemática é simples. O difícil é fazer ela acontecer, pai. É. E o simples é que a defesa do Bahia é das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. O treinador, no jogo de hoje, com o Bahia lenhado, precisando de um mínimo de empate para tirar, botar a cabeça do lado de fora, quer dizer, tá mergulhado, tentar sair para respirar. Ele hoje conseguiu tirar. No intervalo, logo, tirou o Vitor Hugo, que há muito tempo a gente fala disso. E durante o jogo, tirou o Canives, como você chama, Candu. Por que não faz essa zorra antes da bola rolar? Porque não entra com a zaga sem Canives, como o Diego chama, e sem Vitor Hugo. Por quê? Toma 3-2 do América de Minas, como um simples empate, dá uma outra respirada ao Bahia. É insistir demais com que o mínimo de observação diz que está errado. Não é. É atravessar demais a pista com sinal vermelho para o pedestre, sinal verde para a carreta. Quer fazer o quê? Quer sair bem dando risadinha e abraçando a galera? É demais. Hoje, para mim, a Rogério Senna assinou atestado dele no que se refere à competência. Tirou Vitor Hugo, que era para nem entrar no jogo. Em alguns jogos já era para não vir jogando. E durante a partida tirou Vitor, que ele também se chama Vitor Hugo. Tirou o Canu, que também se chama Vitor Hugo. Aí pode. No jogo que o Bahia precisa fazer outra virada. Mas começar sem eles não pode. Lamentável. Segunda Lamentável. divisão, Lamentável, chamando o Bahia. me lembrei Mesmo. de Lore, minha irmã, sua filha, quando era pequenininha, que ela gostava de dizer Nini increditável, em vez de falar inacreditável. É Eu verdade, lembrei bem desse lembrado. Nini, porque hoje realmente foi inacreditável. Uma rodada que deu tudo certo. Um jogo que não tinha porquê a gente não conseguir pelo menos um mísero empate. Nas circunstâncias que aconteceram, depois de ter um jogador a mais, chance atrás de chance, é muita falta de qualidade, é muita falta de concentração, é muita falta de vergonha, é falta de tudo. E a gente Atestado espera de incompetência. incompetência. Atestado de incompetência Muito assinado dinheiro Matias gasto e Carinho. muita incompetência, muito mal gasto, mas eu falo, como dizem, eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu sou Bahia, não desisto nunca, e quarta-feira ainda estarei lá torcendo e buscando esse milagre que a essa altura já tomou essa afeição, mas ainda acredito, enquanto tiver bambu tem flecha e vou torcer até o final. Não é a razão mais, agora é a emoção e a torcida mesmo para que o Bahia consiga sair dessa situação que será muito importante para um projeto que o time queira, o clube queira desenvolver, mas que a situação está muito difícil, não tenha dúvida. Há um filme antigo chamado Adeus às Ilusões. Há uma música também chamada também Adeus às Ilusões. O Antônio Marcos cantava, o Moacir Franco cantava, adeus às ilusões, adeus, tudo já passou, perdeu, essa coisa assim. Então, adeus às ilusões, não tenho a menor ilusão. Eu já tinha dito aqui, não gosto de estragar prazer, como o nosso canal, embora independente, é um canal tricolor, é o farol tricolor, eu segurei um pouco mais. Mas há algum tempo, o Diego falou, meu pai não acredita muito, não, não acredito não. Com essa defesinha que está aí, bote qualquer um na defesa, mas não bote os mesmos que estão aí. Qualquer um. Sem insistir, o Ceni, com Camilo Cândido, que é um bom jogador. Eu vinha dizendo, você sabe disso, Diego, e a Bahia tricolor que acompanha isso, eu vinha dizendo, a lateral esquerda, no mínimo improvisado, que não fez um bom jogo hoje. Você disse, mas quem é que fez um bom jogo? Ninguém. Não, ninguém. Seria de Juba. Ele demorou, achou que Juba não é bom. Ele, inclusive, disse
numa das entrevistas que eu tenho aqui guardada, a gente passou aqui no arquivo, que o Ademir era um jogador fantástico, que ele admirava muito, que era isso e aquilo. Médio, Ademir. Perdeu 3 ou 4 gols de cara. Um jogador médio, canela seca, tentando chegar por lá, se virando, batalhador, não tenho dúvida que sim. Mas nada na parte do que o Rogério Ceni dizia. Tanto que hoje, se o Ademir faz um gol daqueles 4 que ele perdeu, cara a cara praticamente, o Bahia teria outra situação. Se ele faz 2 daquele, o Bahia estaria na primeira divisão. Pois Então, é. adeus das ilusões, tudo já passou, morreu, está na música. Foi um filme de 1956, alguma coisa assim, e eu não vou me enganar, nem vou enganar aos torcedores, conforme eu sempre disse. Eu torço, mas não destorço. Com essa defesa aí, até na segunda divisão, o Bahia corre risco. Lamentável, muito triste, falo com isso com dor no coração, não tenho o menor prazer de falar isso, mas hoje eu vi o que eu vinha dizendo, inclusive em off a Diego, em off a família Tricolor, que não acreditava, porque, evidentemente, está na cara o que está acontecendo. Que Então, pena. seu filme é O Deus e as Ilusões, mas eu vou ficar com a espera de um milagre e aguardar É que o Bahia verdade. consiga Eu acho válido. escapar nessa quarta-feira, mas é muito difícil mesmo, principalmente depois de ter deixado escapar chances inacreditáveis, como no jogo contra o São Paulo e principalmente nesse. Vamos nos despedindo aqui, mais um Vida do Farol Tricolor, esse pós-jogo de, lamentavelmente, Bahia 2, América Mineiro 3, e voltaremos, com fé em Deus, com o pré-jogo de Bahia e Galo na terça-feira à noite. Até a próxima. Um abraço a todos e bora Bahia. Bora, Bahia. Se puder me liberar da próxima, eu agradeço, viu, Diego? Vou fazer outra coisa aí. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.